Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E aí, galera, como que vocês estão? É o seguinte, vamos bater um papo aqui sobre alguns acontecimentos do futebol hoje, falar algumas matérias, repercutir aqui aquilo que eu considero mais importante e mais relevante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E não deixe de deixar seu like aí, de colocar os seus comentários, você ajuda demais o nível do engajamento ali do canal, eu agradeço mesmo de coração, e também de apoiar os nossos amigos lá da OneXBet. OneXBet, uma das maiores casas que tem aí no Brasil e no mundo, patrocinadora de vários clubes europeus, e sempre tem aqui aquela brincadeira que a gente fala a respeito aí das fezinhas, né? É o seguinte, ó, a gente tá com um jogo bacana para fazer fezinha, que é o jogo de Cruzeiro e Palmeiras amanhã. Para você ter uma ideia, na vitória do Palmeiras tá pagando mais que 2. No empate está pagando 3 e pouco e na vitória do Cruzeiro está pagando quase 4. Então, todos esses números, independente aí do resultado, te dá um retorno legal. Eu vou colocar na vitória do Palmeiras. Então, eu já fiz a minha fezinha lá, vou ganhar o dobro, né? Na verdade um pouquinho mais que o dobro, porque tá 2,05, então vai ser um pouquinho mais que o dobro. Tô deixando o link fixado nos comentários para você também fazer a sua fezinha no jogo de amanhã. Vamos lá, vai. Pode ser o jogo do título brasileiro. Eu não vou falar que vai ser o jogo do título brasileiro, porque senão você sabe como que é o futebol, né? O futebol, ele castiga aquelas pessoas que cantam vitória antes da hora. Então não cantaremos vitória antes da hora. Eu acredito que esse pode ser sim o jogo do título do Palmeiras. Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouco do que aconteceu. Eu tô com uma tirinha aqui, ó, do Augusto Melo, né? O Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians no final de semana passado, inclusive teve maior bafafá ali do Andrés, né? Os caras ficaram super nervosos, porque assim, eu acredito que o Augusto Melo ele pode ser uma reconstrução de gestão do Corinthians. Por mais que eu seja rival, eu acho que a gente tem que ir pelo bom senso. O Melo com certeza é o nome, digamos assim, mais capacitado, ou aparenta ser o mais capacitado para assumir a presidência do Corinthians de maneira mais séria, mais profissional. É um cara que vem ali do setor de empresariado. Então assim, é um cara que conhece muito de gestão, que tem muito know-how, que sabe muito bem de finanças, de contas, todas essas coisas. E a gestão profissional, ela muda um time. A prova disso, Palmeiras com a Leila Pereira, tem os seus intempéries, tem os seus erros? Tem, mas ela muda, né? Com certeza você tem os pontos, os aspectos positivos também. A própria gestão do Flamengo também se profissionalizou muito na última década. A gestão do Botafogo também se profissionalizou muito, cara. Embora num período mais curto de tempo, ainda é cedo, é um trabalho que está no início, mas ela se profissionalizou. Todas essas coisas que podem fazer a diferença. E ele falou o seguinte, ele estava falando sobre alguns jogadores que têm, entre aspas, a cara do Corinthians. E ele destacou ali o Gabigol. Ele falou o seguinte, ó, tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians. Gosto de vários, que vestiriam muito bem essa camisa. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians. É um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Estou só citando um exemplo, porque tem contrato e o salário dele é muito alto. Mas é um jogador que gosto. O Soteldo é um jogador muito bom, o Marcos Leonardo, enfim, tem muitos que a gente gosta. Ele falou sobre esse trechinho. E aí o Neto, lá no programa Donos da Bola, já se emocionou. E falou o seguinte, que o Gabigol, ele quer ir pro Corinthians. Olha isso, olha o que ele falou lá no programa, Os Donos da Bola. O problema não é o salário, é ele sair de lá. Tem mais de 11 meses de contrato. Ele quer o Corinthians. Ele quer. E o Flamengo não quer mais. O Tite não coloca ele para jogar. O Pedro ganhou a posição. Só jogaram os dois juntos com o Dorival Júnior. Quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum. Você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e disputar título. O salário do Gabigol dá para pagar. O Gabigol é a bola da vez no Corinthians. Cara, um dia antes, o próprio presidente do Corinthians falou que ele só estava dando um exemplo, que o salário é caro e tem contrato. E aí no dia seguinte, o Neto começa a querer cravar que o Gabigol teria intenção em ir para o Corinthians. Eu acho assim, você sair, por exemplo, de um time hoje como Flamengo, Palmeiras, ir para times como, por exemplo, Corinthians, São Paulo, é você viver uma aventura. Porque por mais que essas equipes tenham as suas falhas de gestões, falhas técnicas, são duas equipes que têm estrutura, têm know-how, têm peso, têm camisa
para continuarem ali, ó, no topo. Outra coisa, folha salarial, não tem atraso de pagamento. Então tem várias variáveis que influenciam sobre isso. Então, ao meu ver, qualquer jogador hoje que saia de livre, espontânea decisão, assim, né? Do jeito que o Neto tá falando aqui, parece que ele quer ir, que ele tá forçando a barra para sair lá. E ir para o Corinthians é você entrar no escuro. Porque a gente não sabe como que vai ser a presidência do Augusto Melo. Talvez o Augusto Melo ele consiga colocar a casa em ordem, alavancar o Corinthians e melhorar, fazer um time mais competitivo para as próximas temporadas. Mas não é certo. É mais certo que o Flamengo e que o Palmeiras serão times competitivos na próxima temporada do que qualquer outro time no Brasil. A realidade é essa. Talvez poderemos colocar o Atlético Mineiro também. Só que o Atlético Mineiro acabou de se tornar SAF. Então a gente também não sabe como que vai ser essa virada de temporada para eles. É aquilo. Na minha opinião, por especulação, Gabigol não quer ir para Corinthians coisa nenhuma e vai acabar terminando lá mesmo no Flamengo de contrato renovado e tudo mais. E vamos lá, continuando aqui. O John Textor, ele apareceu de novo. Ele fez uma última entrevista aí, falou a respeito da desconstrução do Botafogo, começou a admitir alguns erros, começou a assumir algumas responsabilidades pelo que aconteceu dentro do Botafogo, mas mesmo assim, 2 dias após essa entrevista, ele resolve ir à Justiça Comum. Ele foi à Justiça Comum lá com um relatório. É o seguinte, para quem não sabe, John Textor, ele contratou uma empresa que chama Good Game. Essa empresa, eles foram responsáveis por fazer uma análise em todos os jogos do Botafogo nessa temporada e analisar possíveis erros de arbitragem que prejudicaram o time. Enfim, pasmem, né? Pro grande desespero ou não de todos, o resultado foi a favor do contratante. Então o John Textor contratou a empresa para falar aquilo que ele queria ouvir. E a empresa foi lá, obviamente ninguém é besta, e falou aquilo que ele queria ouvir. E agora vai partir para cima da CBF, porque a CBF ela abriu um processo contra ele. Pelas palavras que ele falou, acusando de roubo, de manipulação, acusou o presidente da CBF, inclusive, de corrupção. E ele deu a entender, ele não acusou diretamente, depois ele meio que tentou tirar da reta. Mas querendo ou não, em outras palavras, ele deu a entender. E aí a CBF foi à justiça contra ele. E agora chegou a hora dele partir para o ataque também. Lá o André Rizek, ele trouxe a informação aqui na terça-feira, falando o seguinte, ó, ele vai para o ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção, mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game não fala só do Brasileirão desse ano, fala do ano passado também. Ele vai dobrar essa aposta, ele vai levar esse relatório que ele, Textor, acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem. Ele não vai frear. O Textor acredita que há manipulação de resultados no Brasil, que os resultados eles são muito estranhos. Ainda ele complementa aqui, eu li o relatório inteiro. Vários dos lances apontam como erro claro. Foram tratados como acertos pelos comentaristas de arbitragem. Vários comportamentos que a empresa deu como estranhos, não vimos nada demais. É um relatório de uma empresa contratada por ele, que já presta serviço para o Lion, e vai levar esse relatório para a Justiça Comum. Eu acho que eu entendo o porquê que ele quer levar não só o relatório deste ano, mas o relatório do Brasileirão do ano passado também. Porque está tendo a Operação Penalidade Máxima. A Operação Penalidade Máxima pegou alguns jogos que tiveram resultados manipulados por esquemas de casas de apostas. Então, eu acredito que quando ele puxa esse relatório lá do ano passado para esse ano, ele tenta dar uma cartada de um processo mais favorável para ele. Mostrando assim, ó, não tiveram credibilidade ano passado, esse ano também pode haver erros, porque não tem uma investigação policial sendo conduzida a respeito disso. Resta saber a força que isso terá na Justiça Comum. Se vai ser relevante, se não vai ser relevante, se existe alguma possibilidade do fator Brasileirão 2022 impactar sobre o fator Brasileirão 2023, e agora é aguardar. Mas enfim, mais uma vez, na minha opinião, é mais um choro. Porque o pessoal leu o relatório aqui e disse que os lances não tiveram nada demais. Inclusive, a grande maioria dos comentaristas e árbitros que trabalham de comentaristas aprovaram ali a marcação.
Então, na minha ideia, na minha cabeça, uma ideia fantasiosa do John Textor de tentar mais uma vez isentar a responsabilidade dele com uma desconstrução tão brusca, essa perda de fogo que o Botafogo teve no retorno do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, as notícias não param. E ó, quando eu coloco algumas notícias do Palmeiras aqui, pessoal, quem traz essas notícias não sou eu não, viu? Não adianta ficar falando aí, nossa, você falou isso, não sei o quê, mas não tem nada a ver e tal. Mas quem traz essas notícias não sou eu. Sempre as notícias que a gente repercute aqui, ó, são notícias de veículos de imprensa. Eu não sou um veículo de imprensa. A gente entra aqui, troca uma ideia, repercute, coloca as nossas opiniões e vai fazendo esse bate-papo na comunidade. Agora, as notícias, eu sempre coloco a fonte das notícias. Se quiserem discutir com alguém, xingar, esbravejar, blá, 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 cara, vai lá, entra na rede social do jornalista, entra na rede social da emissora e discuta com eles. Não é comigo isso aqui, entendeu? Vamos lá, nosso palestra, ó. Formação do nosso palestra, tá bom? Não é eu, é nosso palestra. O Al Sadd do Qatar deseja tirar Abel Ferreira do Palmeiras e está disposto a oferecer um contrato milionário para o treinador. No entanto, o clube não vive o seu melhor momento e foi eliminado na fase de grupo da Liga dos Campeões Asiáticas. No torneio continental se classificaram ao mata-mata, porém, após 6 jogos, o time catarí estava na vice-liderança do grupo B, atrás do Nassaf, mas sem chances de chegar à próxima fase. Isso porque só os líderes, né, desses grupos, eles acabam sendo classificados para a Liga do Campeão Asiática. Então esse é um fator muito importante quando a gente olha na questão da competitividade. É um time que já caiu fora do torneio ali intercontinental deles. Porém, tem outro aspecto também. Olha aqui. Contudo, a situação é diferente no campeonato nacional. Isso porque o Al Sadd está em segundo lugar na tabela com 22 pontos, uma a menos que o Al Garraf, após 8 jogos. O time ainda tem 2 partidas em atrasos, e eu falei Al Garraf como se fosse assim, né? Como se tivesse certo, né? Mas enfim, mano, é um nome esquisito aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu falei do jeito que veio na mente. Caso essa situação se mantenha até o final da temporada, o clube árabe garantiria uma vaga na próxima Liga dos Campeões Asiáticas. Essa que ele está sendo eliminado, em paralelo. Então a gente tem 2 torneios ocorrendo lá. A última vez que o time venceu o torneio foi em 2011. O trabalho do treinador Abel Ferreira no Palmeiras atraiu os olhares do Al Sadd, do Qatar, que pretende fazer do português o técnico mais bem pago do mundo. A informação havia sido divulgada pelo jornal espanhol O Sport. O treinador ainda não recebeu uma proposta oficial, mas os valores já foram apresentados para o staff do português e o valor é tratado como um caminhão de dinheiro. Abel, por outro lado, mantém o foco na reta final do Campeonato Brasileiro e na possibilidade de conquistar o bicampeonato seguido do torneio à frente do Verdão. Mesmo assim, há o entendimento de que a ida ao Qatar seria positiva para o treinador. Além do alto salário, um calendário mais leve é visto com bons olhos após anos desgastantes no futebol brasileiro. No entanto, a possibilidade de títulos no Palmeiras pode ser um fator determinante para a permanência do português. Atualmente, o clube está na briga pelo Brasileirão e disputará o Mundial de Clubes em 2025, um ano após o término de contrato do Abel Ferreira. E é aqui que eu acho que vai ser a grande cartada da Leila pelo Abel. O Abel, ele quer muito jogar contra uma equipe do Guardiola. Ele já deixou isso claro nos bastidores, que ele tem esse desejo de enfrentar grandes técnicos. E um desses grandes técnicos seria o Guardiola. Seria como uma maneira de se provar, digamos assim, frente ao embate. E o Guardiola, provavelmente, ele vai estar. No Mundial de 2025, provavelmente o Guardiola vai estar. Então, cara, eu acho que essa vai ser a cartada para manter o Abel no Palmeiras. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.